Fala agora então do último julgado mencionado no item C, da mudança do padrão monetário, tá? Diz o item 2 desse julgado, que teve como relator o eminente ministro Mário Campbell Marques, da segunda turma, o número do RESP, ali, recurso especial 112.9738 de São Paulo. Ele diz: esta corte já se pronunciou que a instituição da Unidade Real de Valor, o RV, se consubstanciou em si mesma cláusula de preservação da moeda. Sendo assim, em caso, não se aplica a teoria da imprevisão, uma vez que este tribunal entende não estarem presentes quaisquer de seus pressupostos. E ele continua no final do julgamento ainda falando, dizendo: a conversão de cruzeiros reais em URVs, determinada em todo o território nacional, já pressupunha a atualização monetária. O segundo artigo 4º da Lei 8.880/94, ausente, portanto, a gravidade do desequilíbrio causado no contrato. Então, e isso consta hoje do projeto de lei, que a mudança do padrão monetário, ela não dá ensejo também à teoria da onerosidade excessiva. Então, esse julgado serviu certamente para nosso legislador como referencial para ser colocado aí no projeto de lei 1179, para que não venha a ser invocada a teoria da onerosidade excessiva para aplicar aos contratos quando houver esta mudança no padrão monetário, como nesse caso. Eu passo agora então para o resumo do que eu disse aí nesta aula, para que nós possamos assimilar bem esta matéria. Então, diz aqui: a onerosidade excessiva deverá ser alegada e provada antes da execução da prestação. Porque, como eu disse, esse é o resumo. Se a prestação já foi realizada, é porque a parte entendeu que ela poderia ser cumprida. Tanto é que ele cumpriu. Então, ela não pode ser alegada após o cumprimento. Isso é muito importante saber. Depois, diz aqui no slide: se houve cumprimento parcial da prestação, poderá ser alegado na parte faltante. Aquele caso que eu havia mencionado, são 10 prestações. Houve cumprimento de 5. As outras 5 que se tornaram excessivas. Então, ele pode discutir, sendo preenchidos os requisitos para a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, o restante das 5 prestações. Outro item aqui que está no slide: não interessa a dificuldade subjetiva do devedor para aplicação da onerosidade excessiva. Minha empresa está em má situação, meus clientes também não pagam, eu também não vou conseguir te pagar, o preço do produto aqui aumentou muito. Não vai adiantar nada. Essa questão subjetiva não vai adiantar ser invocada, que ela não dará ensejo à aplicação da teoria da onerosidade excessiva. Aspectos subjetivos não interessam para a aplicação dessa teoria, somente aspectos objetivos. Eu havia mencionado o caso: houve o aumento de impostos, lá de 4% para 40%. É uma questão objetiva, onde foi aplicado para todas as pessoas, ou para todas as pessoas que negociavam com determinado produto, mas de uma maneira geral não é subjetiva. Eu dei esse segundo caso aqui para mostrar que a situação ela é objetiva. Então, a circunstância ela tem que ser objetiva para dar ensejo à aplicação da teoria da onerosidade excessiva. E aqui diz o outro item: a onerosidade excessiva deve ser observada na época do adimplemento da prestação e não na sentença. Então, quando é que a pessoa tinha que cumprir a obrigação? Naquele momento é que deve ser analisada a onerosidade excessiva. E não, no momento da sentença que a circunstância mudou. Olha, no momento agora se tornou excessiva. Não, é no momento em que deveria ter sido cumprida aquela prestação. E por último, aqui para irmos finalizando essa parte desta aula, quem alega a onerosidade excessiva tem o ônus de fazer então esta prova. Tá? Vamos agora dando sequência para a aula 11, que trata da resolução parcial.